O milagre que mudou a vida de Vitor, uma história de fé e libertação na Igreja Universal. Vitor tinha apenas 7 anos quando os médicos deram o diagnóstico que abalou sua família, síndrome de Joubert, uma doença rara que afetava seu cerebelo, causando atraso no desenvolvimento, dificuldade para andar e, em alguns casos, problemas renais e respiratórios. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como faxineira, chorava todas as noites ao ver o filho lutar para se equilibrar, cair constantemente e não conseguir acompanhar as outras crianças. Os médicos disseram que não havia cura, apenas tratamentos para amenizar os sintomas. Ele nunca terá uma vida normal, foi a frase que ecoou na mente de Dona Maria como uma sentença. O pai de Vitor, seu João, um pedreiro que já lutava contra o álcool, afundou ainda mais na bebida depois do diagnóstico. Para que servirá meu salário se meu filho não vai melhorar? Ele dizia, enquanto a família se afundava em dívidas. As contas do hospital, os remédios caros e a terapia ocupacional consumiam todo o dinheiro que conseguiam. Em casa, o desespero era tão grande que até as orações de Dona Maria, feitas em frente a uma imagem de Nossa Senhora, pareciam sem resposta. Deus, por que meu filho? Ela perguntava, com as mãos trêmulas. Até que um dia, enquanto limpava a casa de uma senhora no bairro, Dona Maria ouviu um testemunho no rádio. Era a voz de um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus falando sobre milagres. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda liberta, ainda transforma vidas, dizia o pastor com uma convicção que fez o coração de Dona Maria acelerar. Ela anotou o endereço da igreja mais próxima e, no domingo seguinte, mesmo com medo do que seu João diria, levou Vitor até lá. Quando entraram na Igreja Universal, Dona Maria sentiu algo diferente. Não era apenas o louvor animado ou as pessoas sorrindo, mas uma atmosfera de fé que ela nunca havia experimentado. O pastor, ao ver Vitor sendo carregado nos braços da mãe, aproximou-se e colocou a mão em sua cabeça. Irmã, Deus tem um milagre para este menino. Hoje é o dia da sua libertação, disse com autoridade. Dona Maria chorou ali mesmo, no meio do templo. Naquele culto, o pastor falou sobre a corrente de oração, um momento em que todos se uniam em fé para clamar por milagres. Quem aqui precisa de um milagre? Quem acredita que Deus pode mudar sua história? Perguntava, enquanto as pessoas levantavam as mãos. Dona Maria, com Vitor no colo, levantou a mão trêmula. O pastor então chamou os obreiros, que vieram até eles com um frasco de óleo ungido. Este óleo representa o poder de Deus. Ao ungir, estamos quebrando toda maldição, toda doença, em nome de Jesus, declarou, enquanto passava o óleo na testa de Vitor. Foi quando começaram as orações fortes de libertação. O pastor impôs as mãos sobre o menino e começou a clamar, em nome de Jesus, eu ordeno que esta síndrome saia agora. Quebra-se toda a cadeia de doença nesta família. O sangue de Jesus tem poder. Dona Maria sentia o corpo tremer, não de medo, mas de uma emoção que ela não conseguia explicar. Vitor, que sempre ficava quieto e com o olhar perdido, de repente mexeu a cabeça, como se estivesse tentando focar em algo. Mãe, dói aqui, ele disse, apontando para a nuca. O pastor sorriu, é o Espírito Santo trabalhando, meu filho. A cura já começou. Nos cultos seguintes, Dona Maria não faltou. Ela participava das campanhas de fé, como a campanha dos 7 pães e 7 peixes, onde aprendia que a fé precisa ser acompanhada de ação. Se você quer um milagre, tem que semear a sua fé, ensinou o pastor. Mesmo com pouco dinheiro, ela começou a separar o dízimo e as ofertas, confiando que Deus multiplicaria. Seu João, no início, resistiu. Vamos dar dinheiro para a igreja enquanto nosso filho está doente? Questionava. Mas ao ver a mudança em Dona Maria e ouvi-la contar sobre os testemunhos de cura que via no altar, acabou indo com ela a uma fogueira santa de Israel, um culto especial de quebra de maldições. Naquela noite, enquanto o fogo ardia no altar e o pastor orava com autoridade, seu João sentiu algo estranho. Era como se uma carga pesada saísse de suas costas. Ele chorou, pediu perdão a Deus por sua incredulidade e, pela primeira vez em anos, sentiu paz. Eu vou parar de beber, pastor. Eu preciso lutar pelo meu filho, disse, com lágrimas nos olhos. O pastor abraçou-o e profetizou: esta família será restaurada. O milagre de Vitor será o início de uma nova história. As semanas passaram, e Vitor começou a mostrar sinais de melhora. Primeiro, foram pequenos detalhes:
ele conseguia segurar o garfo sozinho, respondia mais rápido quando chamavam seu nome. Depois, veio o dia em que, durante uma vigília de oração, ele deu os primeiros passos sem apoio. Dona Maria gritou de alegria, e o templo inteiro aplaudiu. Glória a Deus! Exclamou o pastor, enquanto Vítor, sorrindo, caminhava em direção ao altar. Os médicos ficaram estarrecidos. Nos exames seguintes, não havia mais sinais da degeneração cerebral típica da síndrome de Joubert. Isso não tem explicação científica, disse o neurologista. Mas Dona Maria sabia a explicação, era a mão de Deus. Eles disseram que não tinha cura, mas Deus provou que para ele nada é impossível. Ela testemunhou no altar, com Vítor ao seu lado, agora correndo pelo templo como qualquer criança saudável. Seu João, livre do álcool, conseguiu um emprego melhor. A família, que antes vivia em desespero, agora frequentava a Igreja Unida, servindo a Deus. Vítor, que antes era visto como uma criança com limitações, tornou-se um símbolo de fé na congregação. Quando eu crescer, quero ser pastor para contar para todo mundo que Deus cura, ele dizia, com os olhos brilhando. A lição que ficou. A história de Vítor ensina que, não importa quão impossível pareça a situação, Deus tem a última palavra. A Igreja Universal do Reino de Deus não é apenas um lugar de cultos, mas um campo de batalhas espirituais onde a fé é colocada à prova e os milagres acontecem. Dona Maria aprendeu que a fé sem obras é morta, ela precisou agir, semear, persistir em oração e confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. Seu João descobriu que a verdadeira libertação vem quando entregamos nossas fraquezas a Deus. E Vítor? Ele se tornou a prova viva de que, quando Deus age, não há doença que resista, não há diagnóstico que prevaleça. Hoje, sua família não só celebra a cura, mas vive para contar que, na Igreja Universal, os impossíveis se tornam possíveis quando a fé é colocada em prática. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1h37, e Vítor é a prova disso. A vida de Vítor depois do milagre não foi apenas um retorno à normalidade, mas o início de uma missão. O menino que os médicos haviam desistido agora corria pelo pátio da igreja, brincava com outras crianças e, o mais impressionante, testemunhava com uma sabedoria que não condizia com seus poucos anos. Jesus me curou, ele dizia, com os olhos brilhando, a cada pessoa que encontrava. Sua mãe, Dona Maria, não se cansava de repetir, meu filho era um morto-vivo, mas Deus o ressuscitou. Os médicos que o haviam acompanhado ficaram estarrecidos. Alguns, céticos, pediram novos exames, outros simplesmente não conseguiram explicar o que viram. Um dos especialistas, que havia assinado o laudo de casos sem esperança, chegou a visitar a Universal depois de saber da cura. Eu vi aquele menino entrar aqui em uma maca, pálido, sem reação. Hoje, ele está pulando. Isso não é medicina, isso é algo maior, confessou, emocionado, durante um culto. Mas o milagre de Vítor não parou nele. Sua história começou a circular pela igreja, e pessoas que antes só iam aos cultos por obrigação agora iam com fé. Uma senhora chamada Rosângela, que sofria com uma depressão profunda há mais de 10 anos, ouviu o testemunho e decidiu buscar a Deus de verdade. Se Deus fez isso por aquele menino, ele pode me libertar também, pensou. Ela começou a frequentar as reuniões de libertação, a orar com os obreiros e, pouco a pouco, a escuridão que a acompanhava foi se dissipando. Hoje, ela é uma das primeiras a chegar na igreja, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo para quem precisa. Até mesmo seu João, que já havia experimentado sua própria vitória, se surpreendeu com o impacto da cura de Vítor. Ele, que antes escondia sua luta contra o álcool, agora falava abertamente sobre como Deus o havia libertado. Se Deus pode curar um câncer em estágio terminal, Ele pode me livrar de qualquer vício, dizia, enquanto ajudava outros homens a se libertarem também. Sua vida virou um testemunho tão forte que muitos da sua antiga roda de amigos, que antes zombavam dele por frequentar a igreja, começaram a procurar a Universal em busca de uma mudança. A pastora que orou por Vítor naquela noite decisiva sempre dizia, Deus não faz milagre para esconder, mas para mostrar seu poder. Cada cura, cada libertação, é um sinal de que ele está vivo e age hoje, assim como agia nos tempos bíblicos. E era a verdade. A história de Vítor não ficou guardada nas páginas de um livro ou nos arquivos de um hospital. Ela se espalhou pelas ruas, pelos bairros, pelas redes sociais, levando esperança a quem já não acreditava mais. Hoje,
Anos depois, Vitor é um jovem cheio de sonhos. Ele não se lembra de quase nada da doença, mas carrega consigo a marca de um milagre. Sua mãe, Dona Maria, se tornou obreira e ajuda outras mães que chegam à igreja com filhos doentes, desenganados pelos médicos. Eu já estive no lugar de vocês. Mas se Deus fez por mim, Ele fará por vocês também. Só não desistam, diz, enquanto abraça cada uma delas com a mesma fé que a sustentou nos piores momentos. A Igreja Universal continuou sendo esse lugar onde o impossível se torna possível. Não por causa de paredes ou estruturas, mas porque ali, pessoas comuns como Dona Maria, seu João e Vitor aprenderam a confiar em um Deus que não desiste de ninguém. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada testemunho, mais vidas são transformadas, mais milagres acontecem, e a fé de muitos é renovada. Porque, no final das contas, Deus não muda. Ele ainda cura, ainda liberta, ainda transforma. E a prova disso está nas vidas que, como a de Vitor, foram ressuscitadas para contar a história. No mesmo ano em que Vitor recebeu sua cura, uma jovem chamada Ana Clara chegou à Universal arrastando não só o corpo frágil, mas também uma alma esmagada pela dor. Aos 22 anos, ela havia sido diagnosticada com uma doença autoimune rara que a deixava acamada, com dores insuportáveis nas articulações e uma fraqueza que nem os remédios mais fortes conseguiam aliviar. Os médicos falavam em qualidade de vida limitada e em tratar os sintomas, mas Ana Clara ouvia aquilo como uma sentença de morte lenta. Sua mãe, Dona Rosa, já havia esgotado todas as opções, desde hospitais públicos lotados até clínicas particulares que sugavam suas economias. Até que um dia, enquanto esperava mais um exame no corredor de um hospital, uma senhora lhe entregou um folheto com os horários dos cultos na Universal. Minha filha também estava assim, mas Jesus a curou lá, disse a mulher, com os olhos brilhando de uma convicção que Dona Rosa não via há muito tempo. No primeiro culto, Ana Clara chegou de cadeira de rodas, encolhida de dor, mas com um fio de esperança. O pastor orou por ela, impôs as mãos em sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, esta doença sai agora do seu corpo. Ana Clara sentiu algo estranho, não foi uma dor que sumiu na hora, mas uma paz que invadiu seu coração, como se uma voz sussurrasse: confie em mim. Nos dias seguintes, ela voltou todos os dias à igreja. Às vezes, chorava no altar, outras, mal conseguia se ajoelhar. Mas não desistiu. Até que, na terceira semana, durante uma corrente de oração, ela sentiu um calor intenso percorrer suas pernas. De repente, como se um peso tivesse sido tirado de cima dela, Ana Clara se levantou. Tremendo, apoiou os pés no chão e deu o primeiro passo sem ajuda em mais de um ano. A igreja inteira explodiu em gritos de alegria. Dona Rosa caiu de joelhos, chorando e agradecendo. Ana Clara, com lágrimas escorrendo, começou a correr pelo salão, abraçando todo mundo, repetindo sem parar: eu tô curada. Jesus me curou. Os médicos, ao verem seus novos exames, ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas Ana Clara sorria, porque ela sabia, não era a ciência que tinha falado mais alto dessa vez. Hoje, ela volta à Universal não mais como uma doente, mas como uma serva de Deus. Ajuda na recepção, ora pelas pessoas que chegam quebradas como ela já chegou e sempre repete a mesma frase para quem desanima: se Deus fez por mim, que não tinha mais jeito, Ele vai fazer por você também. Só acredite. E assim, a corrente de milagres continua. Porque na Universal, não são só histórias que se repetem, são vidas que se reescrevem. Cada testemunho é um grito de que Deus ainda age, ainda ouve, ainda muda o que parece impossível. E enquanto houver alguém disposto a crer, os milagres não vão parar. Naquela mesma semana, um homem chamado Carlos entrou arrastando os pés pela porta da Universal. Ele vinha de longe, de uma cidade pequena onde todos já o davam como perdido. Há 3 anos, um acidente de trabalho tinha deixado suas pernas quase sem movimento. Os médicos falavam em lesão irreversível, em cadeira de rodas para o resto da vida. Mas Carlos não aceitou. Ele ouviu falar de um lugar onde Deus ainda operava milagres, e mesmo com dor, com lágrimas nos olhos, veio buscar o seu. Quando Ana Clara o viu na recepção, sentindo a dor no rosto dele como se fosse sua, aproximou-se com um sorriso que só quem já foi curado pode ter. Irmão, eu também cheguei aqui sem esperança. Mas Deus não desiste da gente. Carlos olhou para ela, desconfiado, mas algo naqueles olhos brilhantes o fez ficar.
Na reunião daquela noite, o pastor falou justamente sobre fé que move montanhas. Carlos, mesmo com dificuldade, se levantou apoiado nas muletas. Senhor, se o Senhor existe, me mostra hoje, gritou entre lágrimas. A igreja inteira começou a orar. Alguns irmãos o seguraram enquanto ele tremia, não de fraqueza, mas de uma força nova que parecia invadir seu corpo. De repente, um calor estranho desceu pelas suas costas. Carlos sentiu algo estalar dentro dele, não como dor, mas como se ossos e nervos estivessem se encaixando no lugar. Soltou as muletas. Tentou dar um passo. Depois outro. E outro. A igreja explodiu em louvor quando ele começou a andar, primeiro devagar, depois correndo pelos corredores, abraçando todo mundo, chorando sem parar. No dia seguinte, os médicos que o acompanhavam há anos não acreditavam nos próprios olhos. Isso é impossível, repetiam, enquanto Carlos, sorrindo, flexionava as pernas e saltava levemente, só para provar que estava vivo, que estava curado. Não é impossível não, doutor. É Deus, ele respondia. Agora, Carlos não falta nenhum culto. Ele dança nos louvores, ajuda a carregar cadeiras, corre para abraçar os novos que chegam com o coração partido. E sempre que encontra Ana Clara, os dois se olham e sabem, foram salvos para salvar outros. Porque na Universal, ninguém é apenas um espectador. Todos têm uma história para contar e um milagre para viver. Alguns chegam mancos, outros com o coração em pedaços, muitos sem nenhuma esperança. Mas saem diferentes. Saem transformados. Saem como prova viva de que, quando o homem diz não tem jeito, Deus responde, espere só até você ver. A vida de Carlos mudou tanto que até os vizinhos do bairro onde ele morava começaram a notar. Antes, ele passava os dias trancado em casa, com as cortinas fechadas, só saindo para as consultas que nunca traziam boas notícias. Agora, ele era o primeiro a cumprimentar todo mundo na rua, a oferecer ajuda para carregar sacolas, a parar para ouvir quem parecia carregar um fardo pesado. Deus me deu uma segunda chance, e eu não vou desperdiçar, ele dizia, com aquele brilho nos olhos que só quem viu o impossível acontecer tem. Um dia, enquanto distribuía convites para um culto especial na Universal, Carlos conheceu a Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que arrastava os pés com dificuldade. Ela morava sozinha, e a artrose tinha tirado dela até a vontade de sair de casa. Já tentei de tudo, meu filho. Remédio, fisioterapia, benzedura. Nada adianta, ela suspirou, olhando para os próprios pés inchados. Carlos não hesitou. Segurou a mão dela com firmeza e disse, vem comigo domingo. Não é remédio que você precisa, é um encontro com Deus. Dona Maria foi. Não por acreditar, mas porque, depois de tanto sofrimento, não tinha mais nada a perder. Quando entrou na igreja, sentiu algo diferente no ar, uma paz que não existia nem nos dias em que a dor dava uma trégua. Durante a oração, o pastor falou diretamente com ela, tem alguém aqui que acha que sua idade é um limite para Deus. Mas ele não olha para o relógio, ele olha para o coração. Naquele momento, Dona Maria sentiu uma corrente quente percorrer suas pernas, como se algo dentro dela estivesse se rearranjando. Quando tentou se levantar, as lágrimas vieram sem controle, os pés, antes rígidos como pedra, obedeceram. Ela deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, sem perceber, estava caminhando sozinha, sem a bengala que há anos era sua companheira. O grito de alegria que saiu dela fez a igreja inteira vibrar. Carlos, que assistia a tudo de longe, não conteve as lágrimas. Era como se Deus estivesse lhe mostrando, você achou que seu milagre era só para você? Não, filho. É para que outros creiam. E assim, Dona Maria se tornou mais uma testemunha de que, onde a medicina para, Deus continua. Mas a história não terminou aí. Porque milagre chama milagre. Uma semana depois, um jovem chamado Rafael entrou na Universal arrastando não uma doença, mas uma culpa que o consumia. Ele tinha se envolvido com coisas erradas, traído a confiança da família, e agora vivia fugindo até de si mesmo. Sentado no fundo do templo, com a cabeça baixa, ele ouviu o testemunho de Carlos e Dona Maria. Se Deus curou eles, será que pode me tirar dessa escuridão? Pensou. Quando o pastor fez o apelo, Rafael levantou a mão trêmula. Não sabia como, mas sentia que ali era seu último refúgio.
Naquela noite, enquanto oravam por ele, Rafael sentiu algo sair de dentro dele como se uma corrente invisível soltasse. No dia seguinte, acordou com uma paz que não conhecia há anos. Procurou a família, pediu perdão, e começou a reconstruir tudo o que havia destruído. Hoje, ele é um dos obreiros mais dedicados da igreja, sempre pronto a estender a mão para quem, como ele um dia, acha que não merece uma segunda chance. É assim na Universal. Não é só um lugar onde pessoas vão buscar milagres, é onde milagres se multiplicam. Porque quando uma vida é transformada, ela vira uma semente. E onde há fé, Deus faz brotar o impossível. Carlos, Dona Maria, Rafael. Eles são só alguns entre milhares que poderiam contar como Deus os tirou do fundo do poço. Alguns chegam com o corpo doente, outros com a alma partida. Mas saem com uma certeza: não há cadeia que Deus não quebre, não há doença que Ele não cure, não há passado que Ele não possa redimir. E a cada culto, a cada testemunho, a pergunta fica no ar, como um convite: e você? Qual milagre está esperando para viver? Porque na Universal, ninguém sai como entrou. Todos saem diferentes. Todos saem com uma história para contar. Todos saem sabendo que, com Deus, o impossível é só uma palavra que ainda não conheceu o poder da fé. O milagre que começa em você. Era uma noite como outra qualquer quando Ana, com os olhos inchados de chorar, entrou pela primeira vez na Universal. Carregava nas mãos um laudo médico que sentenciava, sem esperanças. No peito, uma dor mais profunda que a doença, o desespero de quem já havia perdido a fé em tudo. Mas ali, entre canções que falavam de vitória e mãos estendidas em oração, algo mudou. Não foi imediato. Não foi mágico. Foi real. Primeiro, veio a paz. Depois, a força para lutar. E então, contra todas as probabilidades, os exames começaram a surpreender os médicos. Hoje, Ana não só está curada como leva outras pessoas ao mesmo lugar onde encontrou esperança. Deus não mudou meu passado, ela diz, mas reescreveu meu futuro. E o mais lindo é que Ele quer fazer o mesmo por você. Porque milagres não são apenas curas físicas ou soluções instantâneas. Às vezes, o maior milagre é o coração que volta a acreditar, a mente que se libera das correntes do medo, a alma que descobre que, mesmo no vazio, Deus está plantando uma semente. Carlos encontrou liberdade onde só via grades. Dona Maria viu o filho voltando para casa depois de anos nas drogas. Rafael, que jurava nunca mais sorrir, hoje ri com a família que pensava ter perdido. A lição: Deus não escolhe os perfeitos, Ele perfeiciona os escolhidos. E você é um deles. O milagre não está apenas no como, mas no para quê. Para que você saia diferente, para que sua história inspire outros, para que o mundo saiba que, onde há fé, o impossível é só o começo. Então, respire fundo e pergunte-se: qual milagre Deus quer realizar através de mim hoje? Porque na Universal e na vida ninguém sai como entrou. Todos saem com uma missão: ser a prova viva de que, com Deus, até as cinzas podem virar flores.